Tessalonicenses, capítulo 1, do 13 ao 12. Capítulo 1, do 3 ao 12. Segunda Tessalonicenses. Capítulo 1, do 3 ao 12. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, dependemos do Senhor para adorar, dependemos do Senhor para entender as suas palavras. É o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Dependemos de Ti, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Abrir nosso entendimento, Senhor, para compreender as Escrituras. Fala conosco, Senhor, não só neste lugar, mas aonde os santos estão reunidos na face da terra. Revela o Teu querer, revela a Tua vontade. Exorta, consola, anima, repreende, salva, cura. Exalte o Teu nome, Pai. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui a igreja de Tessalônica é a única carta de Paulo em que ele dá uma ênfase no sofrimento, na perseguição. Então, eu preciso que vocês retrocedam um pouco aí no capítulo de Atos 17, e vocês vão perceber ali, em Atos 17:1, como foi fundada a igreja
em Tessalônica. Atos 17, eu vou ler aqui devagarzinho o versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então a acusação foi política. Eles estão acusando de querer derrubar o imperador. É um crime grave. Tendo a multidão com as autoridades, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. A cidade podia ser destruída, uma rebelião. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então vejam que o apóstolo Paulo teve de fugir dessa cidade por causa desse tipo de perseguição. E aí, agora vá para Tessalônica, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 4, aí Paulo escreve para essa igreja, lá de Atenas, possivelmente. Ele diz acerca dos irmãos, 1 Tessalonicenses 1,4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia, é uma região, e na Acaia, lá do lado do Corinto, né, outra região, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Agora o versículo 13. Aí. Outra razão ainda temos, é isso mesmo aí confirmado? Então, do capítulo 2, se não me engano aí. É que eu não botei aqui. 2,13. Olha aí. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são
adversário de todos os homens. Quer dizer, a experiência de Tessalônica, a mesma experiência apostólica e do próprio Senhor. Aí agora, no capítulo 3 dessa epístola, Paulo saiu corrido, né? Fugiu ali, e ele disse: será que os irmãos vão permanecer na fé diante da perseguição? Ali, o versículo 2 do capítulo 3. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estávamos designados para isto. Estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que iríamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela fé, apesar de todas as vossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estás firmado em Cristo. Então, qual é a marca dessa igreja? Fidelidade. Fidelidade inabalável no Senhor, em condições bem desfavoráveis. Observe aí no versículo 4, que agora da segunda epístola, que ele confirma essa fidelidade inabalável em Cristo dos Tessalonicenses. Vamos ler o versículo 4? Nós lemos 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Leamos o 5 também. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, vejam que aquela igreja, ela perseverava em meio às dificuldades. Então, vamos aprender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, essa fidelidade inabalável é o tema da mensagem, fidelidade inabalável em Cristo. Em primeiro lugar, a persistência, a perseverança na fé revela fé autêntica em Cristo. Quem consegue perseverar no caminho do Senhor, mesmo passando por muitas tribulações, significa que essa fé não é falsa, essa fé é verdadeira. É isso que Paulo está confirmando aqui. A fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo suporta as provações e tentações que acontecerão ao longo da jornada cristã. Não se engane, no mundo tereis aflições. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, firme. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não tem a fé verdadeira. A fé autêntica em Cristo pode ser abalada,
mas vencerá os obstáculos na trajetória da vida cristã. Sim, a gente sente o temporal e abala a casa. E Pedro, por exemplo, se viu nessa situação, nosso irmão Pedro, quando ele ali diante da turma do Sinédrio, né? Na verdade, nem foi do Sinédrio, da empregada. Diz a palavra que Pedro estava sentado no pátio, aproximou-se uma criada e lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos. Pedro negou a Jesus. A fé dele foi abalada naquele momento, ele recuou. Mas nós sabemos que depois ele se recuperou. Diante do Sinédrio, ele disse: olha, Jesus é o caminho, nós vamos continuar falando dele sim, ainda que isso curte a nossa vida, né? A fé genuína, irmãos, no Senhor Jesus, não nos impede de passar por aflições, mas pode nos jogar no olho da dificuldade. Por que eles estavam vivenciando as dificuldades? Porque eles estavam sendo perseguidos, porque eles creram no Senhor Jesus Cristo. As pessoas pensam que fé é para afastar todo o mal da vida. Não, a fé vai atrair o mal para a sua vida, porque o universo contrário a Deus vai pelejar contra nós. Diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas a aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua atual em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos pelos seus próprios patriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia. Então, a palavra de Deus é que atraiu a dificuldade na vida dos irmãos. A fé real em Cristo não elimina os instrumentos do mal, mas nos conserva no caminho, apesar de grande tentação. Então, você vai vencer sim, porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Diz o apóstolo Paulo: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. A verdadeira fé em Cristo pode estar em níveis diferentes em cada um cristão, por causa da sua estatura espiritual. Sim, a fé deveria estar bem grande, forte em nós, mas infelizmente Jesus disse: grande é a sua fé, homem de pequena fé. Então a fé tem níveis, vai depender do seu convívio com Deus, da sua intimidade com Deus, isso vai lhe dar mais segurança. Paulo chega a escrever aos Romanos: aceite os que são fracos na fé. É aquela questão da comida. Ah, não vou comer uma acarajé. Se comer uma acarajé, o demônio entra na minha vida, entra na minha casa. Então, é fraco na fé. Então, outros são fortes e conseguem comer tudo, né? A fé autêntica em Cristo não fica atraída por complementos para a fé. A nossa fé em Cristo é suficiente, irmãos. Não precisamos de nenhum tipo de adorno, de nenhum complemento, de nenhuma boa obra. Crê somente e será salvo. A fé autêntica em Jesus é aprovada nos testes da veracidade. Pode botar a nossa fé no fogo, que ela vai sobreviver, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Ela vai resistir a qualquer temporal, inclusive a grande tribulação. Nós vamos vencer, se tivermos de passar por ela. A fé autêntica em Cristo não se altera com o passar do tempo. Fui novo e agora sou velho. E continuo crendo no Senhor Jesus Cristo. É tão bonito a gente ver assim, essa caminhada longa na fé, né, irmãos? Fidelidade inabalável a Cristo. Em segundo lugar,
a persistência aponta acesso ao reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Quem está perseverando no caminho do Senhor, apesar das lutas, está indicando que essa pessoa vai entrar no novo céu, na nova terra. Observe aí, versículo 5. Leamos. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Na outra tradução diz, Deus usará essas perseguições para mostrar que seu julgamento contra os ímpios vai ser justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Nós estamos sofrendo pelo nome do Senhor. Então, isso é um sinal que nós vamos entrar na terra prometida. Todo aquele que não desistir de continuar seguindo a Jesus nesta vida, apesar do sofrimento, será recompensado pelo Senhor da glória. Lembra que aquela semente que cai entre as pedras, ela cresce com alegria, e sou de Jesus, mas quando vem a tribulação, elas abandonam o caminho do Senhor. A igreja de Esmirna, o Senhor diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Ele diz, não vai sofrer não. Ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o Senhor. As lutas que cada crente passa nesta vida vão determinar a dimensão do seu galardão. Não é comum hoje, mas no meu tempo de jovem, se falava muito da coroa de ouro que a gente ia receber. A coroa pesada, coroa murcha. E o Senhor disse, eu não sei o que é isso, mas, por exemplo, Jesus fala que o inferno parece que tem dimensões do inferno. É inferno em qualquer lugar, nesse chamado inferno, mas o Satanás vai estar na profundeza do inferno, num lugar bem quente, vamos dizer assim. Assim também são as recompensas. Por exemplo, será que você vai estar do lado direito de Jesus? Lembra que Tiago, os irmãos ficaram brigando? Senhor, a mãe, Senhor, no seu reino, que meus filhos, um fique à sua direita, à sua esquerda. Aí Jesus disse, olha, eu não posso decidir isso. Quem vai decidir isso é o meu Pai. Então será uma honra. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Os que não renunciarem sua própria vida por causa da fé em Cristo não terão acesso ao reino de Deus. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os que vão viver no paraíso não abrem mão de andar com o Senhor, mesmo que lhe custe a reprovação da sociedade alienada de Deus. Nossa época é o bullying que acontece aqui na nossa comunidade, né? Brasil. As pessoas gostam de ridicularizar o crente, de fazer piadinhas, e às vezes a gente fica até com receio e se omite dizendo que é servo do Senhor. Mana Maria posta o pessoal lá do outro lado perdendo a vida, mas não negando a fé. Então nós precisamos, se somos do Senhor, não ter vergonha. Diz o hino nosso, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho
de o dizer. Quem tem morada garantida no novo céu e nova terra não aceitarão as crenças que não condizem com os ensinamentos de Cristo, mesmo que lhe custe a própria vida. Era o que estava acontecendo ali em Tessalônica. Ou eles abriam mão de Jesus como rei, como o Senhor, ou César. E se eles abrissem mão de Jesus, eles iriam ter a sua vida poupada. Mas se continuassem seguindo a Jesus, eles perderiam a vida, o que aconteceu no Império Romano com muitos irmãos. Os moradores das mansões celestiais não abandonam a Cristo por dificuldade econômica, familiar e saúde. Continua servindo a Deus com todas as suas tribulações. Continue firme, fiel, e você será recompensado. Fidelidade inabalável a Cristo. Em terceiro lugar, a permanência na fé está associada a muitas dificuldades na vida cristã. Quando a gente convida um amigo para a igreja, aí diz: vem, rapaz, para a igreja, sua vida vai mudar, vai ficar jóia, vai ficar maravilhosa. Não é assim que a gente convida? Vá, você está tão atribulado, vá para a igreja. Na igreja, todos os males vão sair da sua vida vai ficar uma rosa. Olha, não é bem assim, não. Paulo diz que importa, através de muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Sim, porque se há perseverança, significa que há teste, há prova, há tentações, há provações. Não é uma coisa de boa, de praia, não. Vai acontecer, sinal evidente dos retos juízos de Deus, versículo 5, para que sejas considerado digno do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estás sofrendo. Versículo 6, e de fato, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, os perseguidores, e a vós outros que sois atribulados, alívio não agora, no mundo tereis aflições. O ensino bíblico nos adverte que teremos muitas experiências de desconforto ao longo da vida de fé em Cristo Jesus. Tiago, escrevendo para nós, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele manda se alegrar com a dificuldade. E diz por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, a sua fé está sendo testada, uma vez confirmada, foi aprovada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você suporta esse temporal, sua fé amadurece. Você vai crescendo para a glória do Senhor. A palavra de Deus revela que, se não retrocedermos diante das dificuldades, nossa fé em Cristo será aperfeiçoada. Não seja reprovado, seja aprovado. Seja como Jó, diante da perda da saúde, dos bens, dos filhos, ele não arredou o pé do Senhor. Diz Pedro: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. As situações de sofrimento têm prazo de validade. Vocês sabiam disso? Quando ele diz lá para a igreja de Esmirna, diz: tereis tribulação de quanto tempo? 10 dias. Quer dizer, é temporária. Diz o apóstolo Paulo: porque para mim tenham por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Sim, estamos sofrendo? Assim, mas a glória é assim, é algo glorioso, não dá para se comparar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. É como se uma Leia tardar para dar à luz. Então as dores de parto começam, se intensificar. Assim é a nossa vida neste mundo. A origem das experiências amargas começou na nossa existência com a queda dos nossos pais. Ali começou toda a desgraça. Por um homem entrou o pecado. Pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Depois que Deus nos converteu, irmãos, nossas dificuldades aumentaram. Sabe por quê? Porque antes nós só tínhamos dificuldades da existência humana. O que os homens sofrem, desemprego, dor, doença. Mas agora temos o diabo contra nós, temos a carne contra nós e temos o mundo contra nós. Aceita Cristo e se intensifica a batalha. As tribulações enviadas pelos nossos adversários, que têm como propósito nos fazer apostatar da fé ou então prejudicar o nosso testemunho, mas nossa perseverança anula os planos do diabo. Ele quer nos destruir, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os conflitos na vida cristã são permanentes, mas quando acontece, não são permanentes, mas quando acontece, pode ser curto ou longo. Talvez você está perguntando, quando é que isso vai passar, pastor? Não sei. Talvez demore só um pouquinho. Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Não importa o tempo da tortura, precisamos perseverar até o fim. Fidelidade inabalável a Cristo. Em quarto lugar, a conservação da fé tem promessa de livramento permanente. Versículo 7, leamos. Ó a promessa para nós. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nós não entendemos muito bem a expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não entendemos. Eu vou explicar por quê. Deus em Cristo nos livrou da condenação eterna, da escravidão da carne, do mundo e de Satanás. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Na jornada da vida cristã, é o Senhor que nos sustenta e liberta das situações aflitivas, porque eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor que te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ele está com você, Ele está conosco. Às vezes, Deus usa instrumentos que nos prejudicam para levarmos a sua presença, onde há isenção de qualquer aflição. Vocês sabiam disso? Tirou a vida do crente. Foi Deus que enviou aquele instrumento para levar o servo do Senhor à presença dele. E lá nesse momento, nesse estágio, ele não enfrenta mais nenhum tipo de dificuldade. Por isso Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus
nos prometeu que as experiências dolorosas são por Ele controladas e sua intensidade é de acordo com a nossa capacidade. Vocês lembram dessa passagem? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Deus está no controle. As adversidades deste mundo são inevitáveis, mas Deus está nos protegendo até chegarmos ao paraíso celestial. Diz assim Apocalipse: quem são estes? São os que vieram da grande tribulação. E mesmo na grande tribulação confessaram o nome do Senhor. Eles vieram da grande. Por isso está na presença do Senhor. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas passaram. A oração é um instrumento divino para usarmos nas horas de tribulação, para obtermos um coração inabalável ou um livramento presente do Senhor. Quando você estiver atribulado, ore. Diga: Senhor, salve-me. Não deixe a minha fé desfalecer ou me livra desse adversário. Mas façamos também como os nossos irmãos ali na fornalha. Se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas fique certo uma coisa, nós não vamos adorar os seus deuses. Eu vou continuar servindo ao Senhor. As experiências bíblicas e pessoais atestam que Deus salva-nos de situações incômodas. Deus já nos salvou, Deus tem nos salvado e Deus nos salvará para a glória do nome dEle. Meus irmãos, fidelidade, último lugar, fidelidade inabalável a Cristo. A permanência na fé será premiada na segunda vinda de Cristo. É quando todo alívio chegará. Vejam aí no versículo 7 e 10. Leamos. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. A volta de Jesus é uma doutrina esquecida pela igreja, mas ela é de vital importância para a eliminação de todo o mal no mundo e da existência dos santos. Eu sei que a gente corre mais atrás de paliativos, por isso que tem a emergência. Quem está com dor vai na emergência, aí o cidadão dá uma injeção, que desaparece a dor. Estou bom. Não está, não. Ele só deu uma injeção para disfarçar, porque o mal continua ali. Ele não diz assim: vá procurar doutor X, Y, para ver o que é que você tem, porque tem que fazer o exame, porque essa dor volta. Né? E sempre tem uns que já gostam de ficar só na emergência, está sempre na emergência e não faz o tratamento. Olha, o mal vai desaparecer se Jesus voltar agora. Nas adversidades, nós oramos pelos sofrimentos imediatos. Senhor, me tira dessa situação, tira dessa situação. Geralmente a gente só vai na presença de Deus para pedir emergência. Senhor, cura logo, salva logo. Mas nunca oramos pela eliminação definitiva das dificuldades. Nós não oramos assim: Senhor, volte logo, porque isso tudo vai acabar na minha vida. Não só na minha vida, na vida de todos os meus irmãos. Então eu oro pela cura, e não é errado, mas eu não oro pela cura definitiva. Volta, Jesus, volta. A dor deveria nos fazer cobiçar o livramento pleno e não somente a salvação temporária. Sim, quando você está passando pela aflição, Deus está dizendo assim: peça algo glorioso.
Não só simplesmente a cura imediata. Peça para que meu filho volte e transforme totalmente a sua vida. No retorno de Cristo, haverá uma separação definitiva entre os bons e os maus. E aí Deus vai nos colocar num novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Os que perseverarem em seguir a Cristo vão receber no retorno de Cristo um corpo imune a qualquer mal. Vocês sabiam disso? Doutor não vai dar jeito no seu corpo atual. O doutor tem a graça de Deus através do medicamento para aliviar a dor. Mas todo mundo aqui tem de ir a óbito com dor ou sem dor. Mas Jesus está voltando para nos dar um corpo semelhante ao dele da ressurreição. É esse corpo que nós precisamos cobiçar e pedir: Senhor, volta imediatamente, eu quero esse corpo glorioso. Paulo disse: eu quero ser revestido, eu não quero ir para a sepultura, eu quero ser revestido desse corpo glorioso. Então eu tenho de pedir: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O crente que for fiel ao Senhor vai participar do novo universo, imune ao mal e à dor por toda a eternidade. O sofrimento será intenso na medida em que Cristo se aproxima, mas não devemos temer. Será o dia do nosso alívio. Quanto mais a dor aumenta, significa que Ele está voltando. Ele está próximo às portas para nos levar para si mesmo. Há esperança de melhora. Não há esperança de melhora para este mundo, irmãos. O que nos resta é desejar ardentemente o retorno do Senhor. Concluo. Todos que professam a fé em Cristo vão ser tentados ao longo da sua caminhada evangélica. Não existe pare de sofrer. Isso não existe, pelo menos neste mundo, não. A profissão de fé em Cristo falsa não vai subsistir às dificuldades da vida cristã. Por isso que muitos que corriam bem, de longe agora vão. A fé em Cristo pode até fraquejar em algum momento, mas não deixará a pessoa prostrada para sempre. O cair é do homem, mas Deus levanta. Deus levantou Pedro e também vai nos levantar. A fidelidade a Cristo é obra do Espírito Santo na vida do escolhido de Deus. Sem mim, nada pode. Você está no caminho até hoje é porque o Espírito Santo está te sustentando. Louvado seja Deus. Caso você tenha sido infiel ao Senhor, se arrependa. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe.